Então nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos, né? Os estudos nossos da quarta-feira da manhã. E como sempre, nós vamos... mas primeiramente eu gostaria que você também fizesse a sua saudação. Bom dia aos companheiros que estão nos ouvindo. Para nós é uma alegria enorme participar desse estudo da Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos. Nós que estamos estudando a revista de 1859. E na reunião de hoje, nessa manhã tão gostosa, um pouco fria, aqui na nossa querida Franca, vamos estudar a revista de junho de 1859, cujo artigo é a Intervenção da Ciência no Espiritismo. Então vamos procurar de uma maneira bem gostosa, tranquila, didática, entender os conhecimentos aí transmitidos pelo mestre Allan Kardec. Então primeiramente vamos fazer a nossa sintonia, né, com o alto. Então vamos procurar sintonizar o nosso Pai amantíssimo, que é o Criador do Universo, o Criador da vida, que estabeleceu as suas leis e as quais nos dirigem os passos, as quais nós temos que procurar conhecer e praticá-las. Com a ajuda de Jesus, nosso querido condutor, aquele que tem a missão de nos conduzir ao Pai, e contando com a ajuda de amigos da outra dimensão, que vêm participar conosco, interagir conosco pela intuição, a fim de que os nossos estudos tenham o melhor proveito possível. Que Jesus nos abençoe e nos guarde na sua paz. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Então, o que nós vamos... Página 225, Intervenção da Ciência no Espiritismo. Intervenção, é assunto novo, Adolfo? Nós vimos na última semana que nos reunimos, e você achou que seria muito interessante que repetíssemos nessa gravação. Então nós vamos partir do início. Vamos partir do início. Então vamos lá. Intervenção da ciência. Isso, no Pode Espiritismo. fazer. É que para mim está difícil hoje de ler. Tá bom. A intervenção das corporações científicas é um dos argumentos invocados incessantemente pelos adversários do Espiritismo, porque não se apropriaram do fenômeno das mesas girantes. Se nele tivessem visto algo de sério, dizem, não se poderiam em guarda contra os fatos tão extraordinários, e muito menos os tratariam com desprezo, ao passo que agora são todas contra vós. Não são os cientistas o feixe de luz das nações, e não será seu dever espalhá-lo? Por que queríeis que eles o abafassem, quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo uma força nova? Então aqui bem no início nós percebemos alguns questionamentos de Kardec acerca da falta de interesse de muitos cientistas da academia pelos estudos relacionados com as mesas girantes. E muito até pelo contrário, né? As academias enviavam representantes para pesquisar com o objetivo de desmascarar, né? De denegrir. De denegrir. Foi o caso aí de William Crookes. Eu acredito também, acho que até Ernesto Bozano, né? Charles Richer.
Porque eles também iniciaram as pesquisas com esse intuito, né? Muitos, com certeza. E depois os fatos os convenceram. Perfeitamente. Foram convencidos pelos fatos. Isso para o Espiritismo foi até excelente, né? Foi uma maneira, é como se diz, quem não vai pelo amor vai pela dor, né? Foi uma maneira deles chegar até a doutrina, né? E você tocou num ponto, Antônio, que eu acho interessante, que a ciência, até nos dias de hoje, ela começa da teoria, e aí os fatos é que vão comprovar a teoria. O Espiritismo aconteceu o contrário. Né? Allan Kardec começou estudando os fatos. Convidaram, né? Sim, ele começou pesquisando os fatos, e através dos fatos é que ele chegou à teoria. Então nós precisamos entender também que naquele momento do século XIX, onde havia uma efervescência das ciências, né, como nós conhecemos nos dias atuais, muito embora houve uma mudança muito grande, uma evolução da própria ciência do século XIX para os dias de hoje, mas pelo menos do ponto de vista da metodologia científica, né, dos conceitos básicos, houve uma efervescência naquela época. E é muito natural que houvesse uma certa rejeição da ciência com relação ao espiritismo, porque é algo novo. E objeto de estudo do espiritismo não é a matéria, não é o mundo material. Objeto de estudo, de interesse do espiritismo é o plano espiritual, é a vida espírita. Então, nesse sentido, é até natural essa rejeição por parte da ciência, porque o seu objeto de estudo não se tratava do mundo espiritual. Né? Eu acho até, Adolfo, que está faltando para a ciência uma adequação, uma adaptação a esse novo campo de pesquisa. Não é verdade? Por quê? Ela ficou presa aos seus paradigmas antigos, newtonianos. Tudo bem. Né? Porque agora, com o novo paradigma da física quântica, você vê que os cientistas da física quântica já agem diferente. Foi o que eu disse. Hoje houve uma evolução muito grande, né? Inclusive com essa quebra de paradigmas do próprio pensamento científico. É muito comum em pesquisas no campo da parapsicologia, no campo da psicologia ou das ciências que envolve os estudos da mente. É muito comum estudos a partir dessa ideia da existência de algo após a vida material ou da matéria. Então, essas pesquisas, por exemplo, no campo dos estudos de teorias de vidas passadas, são cientistas, inclusive muitos nos Estados Unidos, que têm estudado de uma maneira efetiva e não são espíritas, e não é abordagem espírita, mas fazem pesquisas de terapias de vidas passadas. Exatamente. Inclusive nos congressos espíritas que são realizados pela Associação Médico Espírita do Brasil, são convidados esses pesquisadores, embora não sendo espíritas. Eles não vêm falar de espiritismo, mas vêm falar de pesquisa, por exemplo, experiência quase morte, né? EQM, né? Sim, sim. E como eu tive a oportunidade de ver em São Paulo, num dos Medinespes. E então está havendo aí, né, essa... Quer dizer que essa adaptação ela já está ocorrendo. Já está ocorrendo. E outra coisa, hoje, a metodologia científica, ela também está sendo empregada nos campos de pesquisas espíritas. Por exemplo, eu tenho uma experiência com
um campo na área da história, que é a história oral. A história oral é uma metodologia de pesquisa. E eu tenho feito algumas pesquisas aqui em Franca, trabalhando com essa metodologia, com a história oral. E a partir do uso da história oral, eu tenho levantado algumas fontes de pesquisa. Quer dizer, pesquisas acadêmicas. Desculpe interrompê-lo, mas essa sua pesquisa certamente precisa de recursos de audiovisual. Perfeitamente. Alguma coisa que grave, alguma coisa que filme. Sim, né? sim. E é o caminho que nós estamos trilhando atualmente. Muito bem. Não, mas eu estou inclusive, falando... viu, quando você for fazer alguma pesquisa aí, eu me proponho a te ajudar aí. Eu agradeço muito, viu, Antônio? E não dispenso. Então, mas eu estou dizendo o seguinte, que das pesquisas que eu tenho feito, eu já participei de 3 encontros da Associação Brasileira de História Oral, apresentando artigos científicos que, inclusive, foram publicados em anais eletrônicos. Nós estamos falando de pesquisa, né? Pesquisas apresentadas em encontro de historiadores. Sei. Metodologia científica, empregada no campo de estudos relacionados com a temática espírita. E esse é um exemplo. Por exemplo, agora, no mês de agosto, nós vamos participar de um encontro lá em São Paulo, que é o 8º ENLIP, que é o Encontro Nacional dos Pesquisadores do Espiritismo, do qual também faço parte, da Liga de Pesquisadores. E a Liga vem produzindo esse encontro, esse já é o 8º. A partir do 4º encontro, de lá para cá, todas as produções estão sendo publicadas em livro. Uma parceria da ENLIP, da Liga de Historiadores, com o Centro de Cultura, com a Universidade de Franca, que tem um núcleo de pesquisas, que é a coleção Espiritismo na Universidade, da qual participam a professora Cléria, também é vinculada a essa instituição, a professora Cléria, e a professora Nadia, 2 professoras da Unifran, que vinculadas também à Liga de Historiadores, e que têm lançado livros, né, com metodologia acadêmica, livros que são oferecidos às universidades, que hoje são objetos de pesquisa em universidades, de modo que existe um núcleo de pesquisadores espíritas atuando em várias áreas do conhecimento, no nosso caso a história, mas existem outros pesquisadores na área da psicologia, na área das ciências naturais, né? Enfim, em todos os campos do conhecimento existem área pesquisadores, jurídica, área médica, pedagógica, com publicações, com o uso da metodologia científica. Certo. Por que estamos falando isso? Porque Allan Kardec, quando ele começou, era o início. Então é natural a resistência naquele momento. E hoje o que nós percebemos é uma abertura muito grande, um interesse muito grande da academia por temas relacionados com o espiritismo. A própria academia. A própria academia. Porque muitos pesquisadores, e isso é importante dizer, não são espíritas. Viu? Tem muitas pesquisas de pessoas que se interessam pela temática, que também é uma grande conquista. Não precisa somente o espírita. Até porque existe um certo receio de que um pesquisador espírita ele não consiga desenvolver a sua pesquisa de uma maneira acadêmica, né? Porque ele não pode ser neutro. Aliás, ao contrário, ele tem que ser neutro. Ele não pode, como pesquisador, atuar como espírita, como praticante. Ele tem que buscar a verdade. Né? E Kardec atuou assim. Tem que seguir o exemplo do codificador. Perfeitamente. Kardec começou neutro. Neutro. Sempre baseado em fatos e observações, né? Seguindo o método científico. Mas sem recusar a informação dos espíritos superiores. Sem preconceito. Sem preconceito. Sem medo. Tanto é que ele intitulou o livro de O Livro dos Espíritos. Dos Espíritos. Né?
Muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Em primeiro lugar, é um erro muito grave afirmar que todos os cientistas estejam contra nós, considerando-se que o espiritismo se propaga justamente na classe esclarecida. Só existem cientistas na ciência oficial e nos corpos constituídos. Pelo fato de o espiritismo não desfrutar ainda dos direitos de cidadania no âmbito da ciência oficial, poder-se-ia prejulgar a questão? É conhecida a circunspecção daquela em relação às ideias novas. Se a ciência jamais se tivesse enganado, sua opinião poderia pesar na balança. A experiência, infelizmente, prova o contrário. Não repeliu, como quimeras, uma imensidão de descobertas que mais tarde ilustraram a memória dos seus autores? Por isso, deve-se concluir que os sábios sejam ignorantes? Isso justifica os epítetos triviais, à custa do mau gosto que certas pessoas se aprazem em prodigalizar-lhes? Não, certamente. Não há ninguém de bom senso que não faça justiça aos sábios, embora reconhecendo que não são infalíveis e que seu julgamento, assim, não representa a última instância. Seu erro é resolver certas questões um pouco levianamente, confiando demasiado em suas luzes, antes que o tempo se tenha pronunciado, e assim se expondo a receber os desmentidos da experiência. Algum comentário? Uhum. Pois não. Pode falar? Não? Algum comentário? Não. Não. Não, aqui nesse parágrafo reforça a nossa fala de que a ciência, em vários momentos da história, ela estava equivocada. Ela vem mudando com o tempo. Ela vem se aperfeiçoando. É por isso que ela é ciência. Porque ela está sempre com base nas novas descobertas, ela vai se atualizando. Acerca do fenômeno espírita, ou fenômeno mediúnico, a mesma coisa. Ela está se atualizando. O texto de Kardec tem mais de 150 anos. Então, hoje, nós entendemos que a ciência, ela se modificou. Mas se modificou com base nas atualizações que foram feitas a partir das novas descobertas. E do uso do método, inclusive. Em outras palavras, nós podemos dizer que o próprio método científico ele vem se aprimorando, vem se evoluindo. Porque o homem está evoluindo. Porque claro, o homem está evoluindo. Né? A ciência com o homem, né? A ciência é a expressão do homem, né? De modo que hoje algumas descobertas científicas já foram anunciadas pelo Espiritismo há mais de 150 anos. Então hoje a ciência começa a confirmar aquilo que foi anunciado pelos Espíritos há mais de 150 anos. Isso para nós é motivo de muita alegria. E ao mesmo tempo para nós uma responsabilidade muito grande. Porque o trabalho iniciado por Kardec, ele deve ser continuado por nós, pesquisadores e estudiosos espíritas. Nós temos um dever muito grande com a ciência espírita. Nós temos que estudar o espiritismo, de fazermos pesquisas, análises, observações. Nós não podemos tratar o espiritismo como se fosse uma religião como as outras. Ou seja, não temos que ficar
adorando os espíritos, adorando as informações dadas pelos espíritos. Nós temos que analisar, nós temos que estudar, nós temos que, inclusive, dialogar com os espíritos, fazer perguntas a eles, questionamentos. Nós não podemos ficar aceitando a opinião de um ou outro espírito como se fosse uma verdade. Allan Kardec não fez isso. Aliás, o que ele chama de critério verdade é justamente o fato de vários espíritos darem a mesma opinião sobre determinado assunto. Então nós temos que buscar a verdade também. E às vezes encontramos grupos espíritas que têm um espírito mentor, e aí tudo que o espírito manda, as pessoas fazem. Eu me recordo até de uma história de um espírito que se apresentou em uma casa espírita, dizendo o seguinte: eu vou passar para vocês a planta de um país que hoje ele está submerso, Atlântida. Aí eu quero papel e caneta, muito papel, e lápis, muito lápis. Depois de 3 horas de reunião, e eles fazendo os desenhos, até que alguém perguntou: mas não vai ficar pronta essa planta, não? Aí o espírito respondeu: não, eu estou fazendo uma planta no tamanho original do país. No tamanho original. Vocês percebem? Então não é porque o espírito está se apresentando e está dizendo, está anunciando uma nova verdade, que nós vamos, esse espírito está atualizando os ensinamentos de Allan Kardec. Não é assim não, gente. Nós temos que tratar as novas informações utilizando a mesma metodologia que foi usada pelo codificador. Tudo bem? Tudo bem. Cada um só tem competência para julgar o que conhece. Se quisermos construir uma casa, chamaremos um músico? Se estivermos doentes, seremos tratados por um arquiteto? Enfim, se tivermos um processo, buscaremos a opinião do dançarino? Se se tratar de uma questão de teologia, pediremos a sua solução a um químico ou astrônomo? Não. Cada qual no seu ofício. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que podemos manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm como agentes forças materiais. Os do Espiritismo têm como agente inteligências que possuem a sua independência, o seu livre-arbítrio, e de modo algum se submeteriam aos nossos caprichos. Escapam dessa forma aos nossos processos anatômicos e laboratoriais, bem como aos nossos cálculos, e assim não são da competência da ciência propriamente dita. A ciência se enganou ao querer experimentar os espíritos como se o fizesse a uma pilha voltálica. Partiu de uma ideia fixa, pré-concebida, a qual se aferra e que forçosamente ligá-la à ideia nova. Fracassou, e assim devia acontecer, porque agiu tendo em vista uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, concluiu pela negativa, julgamento temerário, que o tempo diariamente se encarrega de reformar, como reformou tantos outros, e aqueles que o pronunciaram muito se envergonharão por haverem levianamente assumido uma falsa posição contra o poder infinito do Criador.
Assim, pois, as corporações científicas não devem, nem jamais deverão pronunciar-se sobre o assunto. Ele não é da sua alçada, assim como também não o é o direito de decretar se Deus existe. É, pois, um erro construí-las em juiz. Mas quem será o juiz? Os espíritos se julgam no direito de impor as suas ideias? Não. O grande juiz, o juiz soberano, é a opinião pública. Quando essa opinião se formar pela aquiescência das massas e dos homens esclarecidos, os cientistas oficiais a aceitarão como indivíduos e sofrerão a força das circunstâncias. Deixai passar uma geração e com ela os preconceitos do amor próprio, que se obstina, e veremos dar-se com o espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades combatidas, que atualmente seria ridículo pô-las em dúvida. Hoje, os crentes são chamados de loucos. Amanhã será a vez dos que não creem, exatamente como outrora eram tratados de loucos os que aceitavam que a Terra girasse e que não impediu de girar. Então aqui Allan Kardec, ele fazia uma espécie de previsão e ao mesmo tempo analogia. Então aqui no finalzinho, as pessoas que acreditavam que a Terra girava em torno do Sol eram tratadas de loucas. Muitas foram levadas às fogueiras, aos tribunais do Santo Ofício. E, no entanto, hoje, quem acredita que o nosso planeta fica parado, esse sim é considerado louco, porque é cientificamente provado que a Terra tem dois movimentos, o de rotação e o de translação. Por outro lado, Allan Kardec previa que chegaria um tempo em que os fenômenos espíritas seriam aceitos pela academia como um fenômeno cultural. E é o que acontece nos dias de hoje. Então, aqui nós vemos uma previsão de Kardec. Se a ciência no século XIX não aceitava o espiritismo, hoje, por força da aceitação social, por ser algo que influencia a cultura dos povos, sobretudo a cultura brasileira, mas o espiritismo tem uma influência tão grande na nossa cultura que é muito grande o número de pessoas que aceitam que existe a vida após a morte. É muito grande o número de simpatizantes da ideia espírita. Daí o interesse da academia, porque é um conhecimento que influencia na nossa cultura. Foi o que Kardec falou, né, que a força do povo, né, a convicção do povo iria convencer, né? Chamar a atenção da academia. Né? Então hoje tem tantos encontros aí, tantos trabalhos, tantas pesquisas. Então você falou da AME, eu falei da Liga dos Pesquisadores, da própria AGE. Nós sabemos, inclusive, que vai acontecer agora um encontro da AGE, e que inclusive com alguns livros que já foram publicados, né, com temática espírita, né, relacionados com a questão da área jurídica. Então está crescendo o número de trabalhos, de contribuições, de pesquisas. Inclusive a AGE São Paulo vai lançar um livro agora, né, no Conjuresp, segundo Conjuresp, que vai ser realizado em Campinas, Direito Constitucional e Espiritismo. Olha que maravilha. Com 25 artigos, 25 colaboradores. E todos
profissionais da área. Todos operadores do direito, Que maravilha. Teóricos, professores. Que maravilha. Todos utilizando da metodologia científica. E diversificado, né? Promotor, advogado, juiz. E personagens que são reconhecidos em seu campo de atuação. Sim. O que é muito importante. É. O que dá uma credibilidade muito grande ao trabalho. Né? Eu estava assistindo outro dia pela internet. Antônio, eu até gostaria que você divulgasse o site aqui do Grupo Espírita Luz e Amor. Gostaria que você divulgasse, porque eu estava assistindo outro dia um dos encontros da AGE Franca, que é o núcleo Fernando Ortiz. Achei muito interessante o trabalho. Inclusive o último, agora eles vão fazer uma série de análises de decisões judiciais à luz do Espiritismo. A de 5 de maio, o último, foi já sobre isso, foi a primeira, e foi muito bom. É esse mesmo que eu assisti pela internet. Está disponível na internet. Disponível. Lembra para nós aí o site? Ele está... Bom, o site do Luz e Amor é www.luzeamor.org.br. E também no YouTube, né? Quem for no site do Luz e Amor poderá se remeter ao YouTube. No YouTube é youtube.com/GE Luz e Amor. Então está disponível. 250 vídeos. Que maravilha. Esse especificamente, esse último do dia 5, eu achei fantástico. Você assistiu ao vivo ou depois? Depois. Eu acessei pela internet. É porque é transmitido ao vivo, né? Ao vivo, transmitido ao vivo. Então vale a pena para os internautas primeiro conhecer o que já existe no acervo do Grupo Espírita Luz e Amor. E depois assistir também ao vivo. Participar com perguntas, porque existe uma abertura muito grande nesse sentido, com perguntas, tirando as dúvidas, participando ativamente. Muito interessante. Viu? As nossas transmissões ao vivo têm sido terça, quinta e sábado. Terça-feira às 20 horas é Coen. Quinta-feira, estudo do Evangelho, às 20 horas. Aos sábados, às 16 horas, é Coen também. Às vezes, a gente também faz da Mocidade. Fazemos aqui as transmissões do Grupo Fernando Ortiz, da AGE, que é esse que acabamos de falar. E gravamos outras, né, as nossas reflexões aqui, essa que estamos fazendo agora. Roda de Evangelho, né, que nós gravamos. Então, o objetivo é mostrar o dia a dia da nossa casa. Não é nada assim, não é nada mirabolante, né? Nada fantástico. Como diz Kardec, nada sobrenatural. É tudo natural. E nós estamos acompanhando aí essa tendência atual, né, de usar a internet para gravações, transmissões, e aprender e procurar aperfeiçoar esse mecanismo de divulgação da doutrina, né? Fantástico. Vamos continuar? Vamos lá. Mas nem todos os sábios julgaram do mesmo modo. Alguns fizeram o seguinte raciocínio: não há efeito sem causa. E os mais vulgares efeitos podem abrir caminho aos maiores problemas. Se Newton houvesse menosprezado a queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido a sua doméstica, tratando-a de louca e de visionária, quando ela lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos procurando a admirável lei da gravidade e as fecundas
propriedades da pilha. O fenômeno designado sob o burlesco nome de dança das mesas não é mais ridículo do que a dança das rãs. E talvez encerre alguns desses segredos da natureza que revolucionarão a humanidade quando possuirmos a sua chave. Além disso, eles disseram: desde tanta gente se ocupa de tais fatos, e desde que os homens muito sérios os estudaram, é porque existe alguma coisa, uma ilusão, uma loucura, se quisermos. Não pode ter esse caráter de generalidade. Poderá seduzir um círculo, um grupelho, mas não fará a volta ao mundo. Claro, né? Sim. As pessoas vão se interessando na medida que o tempo vai passando, né? Aos poucos. Nós não vamos agradar a gregos e troianos. Vamos agradar os troianos. Ou os gregos. Eis principalmente o que nos dizia ilustre doutor em medicina, incrédulo até pouco tempo atrás e hoje fervoroso adepto. Então aqui vem agora uma citação. Abre aspas. Dizem que os seres invisíveis se comunicam. E por que não? Antes da invenção do microscópio, suspeitávamos da existência dessa miríade de animálculos que causam tanta devastação na economia, onde a impossibilidade material da existência no espaço de seres que escapam aos nossos sentidos, alimentaríamos, por acaso, a ridícula pretensão de tudo saber e dizer a Deus que Ele não mais nos pode ensinar? Se esses seres invisíveis que nos cercam são inteligentes, por que não se comunicariam conosco? Se estão em relação com os homens, devem representar um papel no destino e nos acontecimentos? Quem sabe se não serão uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas que não suspeitarmos? Que novo horizonte se abre ao nosso pensamento, que vasto campo de observação. A descoberta do mundo invisível seria bem diversa daquela dos infinitamente pequenos. Seria mais que uma descoberta. Seria uma completa revolução nas ideias. Quanta luz daí podia jorrar? Que de coisas misteriosas seriam explicadas? Os que assim acreditam, não ridicularizados. Mas o que isso prova? Não aconteceu o mesmo com todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido duramente, coberto de desgostos e tratado como insensato? Disseram que essas ideias são tão estranhas que a razão as recusa. Há somente meio século teríamos rido na cara de quem tivesse dito que em apenas alguns minutos seria possível corresponder-nos com o extremo a outro do mundo, que em algumas horas atravessaríamos a França, que com o vapor exalado de um pouco de água em ebulição, um navio navegaria contra o vento, que da água seriam tirados os meios de iluminar e aquecer. Propusesse alguém uma maneira de iluminar. A gente percebe o conhecimento geral de Kardec, né?
Sim. Todas as áreas, e dando exemplos das descobertas, das pesquisas, né? Muita cultura. E sempre, né, em todas as novidades, sempre houve assim, um movimento contrário, inicial, né? Sempre, sempre. Para depois haver aceitação. Sim. Né? Não poderia ser diferente com o E isso espiritismo. a gente nota também, até mesmo dentro do movimento espírita. Também. Que é o caso lá, de que quando surgiu o Nosso Lar, o povo ficou assustado, né? As colônias espirituais. Deixou de quarentena, mas depois, com o surgimento de outras obras, falando sobre o mesmo assunto, Médiuns diferentes. foi comprovando, né, a Sim. realidade. Sim. Propusesse alguém uma maneira de iluminar Paris inteira em 1 minuto, com uma única fonte substancial invisível, e o teria enviado ao hospício. Haveria então mais prodígio em se imaginar fosse o espaço povoado de seres pensantes, que após terem vivido na Terra, nela deixaram o seu invólucro material? Não encontraríamos nesse fato a explicação de uma infinidade de crenças que remontam à mais alta antiguidade? Não seria a confirmação da existência da alma, de sua individualidade, após a morte? A prova da origem da própria religião? Entretanto, só vagamente nos diz a religião em que se tornam as almas, enquanto o Espiritismo define. A tudo isso que podem argumentar os materialistas e os ateus. Semelhantes coisas merecem ser aprofundadas. É o que você falou mesmo, Antônio. Então a ciência, ou uma nova revelação científica, ela precisa de um tempo de aceitação, de comprovação. Aí depois ela se torna, né, ela passa para o senso comum, vamos dizer assim. Isso também aconteceu e acontece com o Espiritismo. Eu acredito que isso aí é tudo natural, normal, né? Porque a verdade é dona de si. No fim, o que prevalece é a verdade. É verdade. Né? É verdade. Então, cada um de nós, cada um dos pesquisadores está num nível, tem uma visão de mundo, está num nível evolutivo, né? Tem a questão da crença, e no fim, cada um de nós somos convidados a trabalhar o nosso íntimo, né? Para caminhar rumo ao progresso, né? Esse aprendizado incessante, através desse aprendizado incessante, que vai ao infinito, né? E como? Então nós vamos estudando, observando, pesquisando, caminhando, ouvindo um, ouvindo o outro. É o jogo da vida. É a dança da vida. Que maravilha. Né? Muito bem. E nós não podemos, né, acreditar que essa questão da diversidade, de cultura, de conhecimento, isso ainda continua, né? Mesmo entre espíritos mais esclarecidos, espíritos mais adiantados, também existem, né,
Porque todos nós somos uma individualidade. E é isso Né? que impulsiona o progresso. Enriquece. É isso que impulsiona a busca pelo conhecimento, a Enriquece. própria verdade. Ainda bem. Ainda bem. Vamos lá? Vamos lá. Eis aí as reflexões de um cientista, mas de um cientista despretensioso. São também as de uma significativa parcela de homens esclarecidos que refletiram, estudaram seriamente e sem ideias preconcebidas e tiveram a modéstia de não dizer: não compreendo, portanto, isso não existe. Sua convicção formou-se pela observação e no recolhimento. Olha que frase forte. Observação e recolhimento. Se tais ideias... Quando ele diz recolhimento, olha, isso aí é importante. Quando ele diz recolhimento, é ele partindo para a reflexão. Isso mesmo. É ele partindo para ouvir a sua consciência. É ele partindo para o campo da intuição, onde nós sabemos é possível a participação de espíritos esclarecidos, mestres nossos, ou não. Muito bem. Mas que também interagirão conosco através desse momento de reflexão. Então, esse momento de reflexão, Adolfo, é um momento de avanço, é um momento de aprofundamento. Olha, isso daí é um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. É um convite para que nós usemos dessa prática. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai pensar, refletir, buscar, oração, né? Recolhimento, porque você vai estar no nível do seu eu superior, no nível de outras dimensões, abre o campo e você amplia, entra num nível de consciência mais alterado, mais avançado. Maravilha. Se tais ideias fossem quimeras, seria possível imaginar que tantas pessoas de escola as tivessem adotado? Que durante outro tanto detalhe, tempo, né? Você vê que Kardec aí faz o papel de um advogado. Né? como é fera. Ao mesmo tempo de um advogado, e ao mesmo tempo também de quem está defendendo uma tese, quem está defendendo uma ideia perante uma mesa, como se diz? Uma banca. Uma banca, né? Uma banca examinadora. Isso. Né? Ele se coloca diante de uma banca examinadora. Nesse, né? Pesquisador, E né? diante também da opinião pública. Pesquisador. Outra coisa importantíssima, gente, ele utilizou o método que era conhecido na época. E não poderia ser diferente. Né? Então, algumas pessoas dizem, eu já ouvi gente escrevendo ou falando que ele era positivista. Não, ele era um pesquisador. Ah, mas ele adotou uma metodologia positivista. Ele adotou a metodologia disponível na época. É por isso que hoje, nós pesquisadores, devemos continuar pesquisando e adotando a metodologia disponível. Porque houve um avanço da ciência. Mas ele foi quântico. Claro. Claro. Né? Claro. Ele foi quântico. Mas utilizou Porque ele se libertou de paradigmas e ampliou sem preconceito. Ao observar o fenômeno, ou ao observar os fatos, ele buscou o quê?
a teoria, não teve medo. Então, quando os espíritos foram respondendo às suas perguntas, é por isso que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Porque quando ele começa os espíritos começam a responder as perguntas, ele não teve dúvidas. Ele procurou outros médiuns, dialogou com outros espíritos. E sempre quando ele tinha as mesmas respostas, ele foi reunindo esses conhecimentos, organizando. Aí publicou o Livro dos Espíritos. É pesquisa acadêmica, gente. É pesquisa científica. E ele, inclusive, ficou no recolhimento. Ele teve o cuidado de passar o texto para os espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, por exemplo, foi revisado pela equipe do Espírito Verdade antes de ser publicado. Olha, isso não é brincadeira, não. Ele teve esse cuidado. É por isso que é o Livro dos Espíritos. Porque os espíritos é que analisaram. Não, tá bom, não está. Muda aqui, modifica ali. Não, está autorizado, pode publicar. É uma equipe, né? É trabalho de equipe. De encarnados e desencarnados, né? É outro conceito. É uma interação. É outro conceito. Quebrou com os paradigmas da ciência de sua época. Se tais ideias fossem quimeras, seria possível imaginar que tantas pessoas de escola as tivesse adotado? Que durante tanto tempo tivesse sido vítima de uma ilusão? Não há, pois, nenhuma impossibilidade material a existência de seres para nós invisíveis e que povoam o espaço. Somente essa consideração deveria fazer-nos agir com um pouco mais de circunspecção. Até algum tempo atrás, quem teria pensado que uma gota de água límpida pudesse conter milhares de seres vivos de uma pequenez que confunde a nossa imaginação? Ora, a razão era mais difícil conceber seres assim, tão sutis, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem chamamos de espíritos. Perguntam os adversários por que motivo os espíritos que se deveriam empenhar em fazer prosélitos não se prestam melhor ao trabalho de convencer certas criaturas, cuja opinião teria grande influência. Acrescentam que os acusamos de falta de fé, e a isso respondem, e com razão, que não podem acreditar por antecipação. É um erro pensar que a fé seja necessária, mas a boa-fé é outra coisa. Há céticos que negam até a evidência, e os próprios milagres não os convenceriam. Há mesmo os que ficariam muito aborrecidos de serem forçados a crer, pois o seu amor próprio sofreria ao reconhecerem que se enganaram. O que responder a certas pessoas que em toda parte não enxergam senão charlatanismo e ilusão? O que responder a essas pessoas? Nada. É preciso deixá-las em paz e dizerem, enquanto quiserem, que nada viram e até mesmo que nada lhes pudermos fazer ver. A par desses céticos endurecidos, há os que querem ver a seu modo. Aqueles que, formada uma opinião, a ela tudo querem submeter, por não compreenderem
a existência de fenômenos que não lhes obedecem à vontade. Ou não sabem ou não querem dobrar-se às condições necessárias. Se os espíritos não demonstram tanto zelo em conquistá-los por meio de prodígios, é porque no momento, pelo menos, aparentemente, pouco interesse têm em convencer certas pessoas, cuja importância não medem como elas próprias o fazem. Precisamos convir que é pouco lisonjeiro, mas não lhes governamos a opinião. Os espíritos têm uma maneira de julgar as coisas que nem sempre é a nossa. Veem, pensam e agem de acordo com outros elementos, enquanto nossa vista é circunscrita pela matéria, limitada pelo estreito círculo em meio ao qual nos achamos. Eles tudo abraçam. O tempo que nos parece tão longo, para eles é um instante, e a distância nada mais que um passo. Certos detalhes que nos parecem de extrema importância, a seus olhos não passam de infadigalidades, ao passo que julgam essenciais certas coisas cujo alcance não apreendemos. Para os compreender, é preciso nos elevemos pelo pensamento acima do nosso horizonte material e moral e nos coloquemos sobre o seu ponto de vista. Olha, gente, isso também é importante. Olha Kardec mudando o foco da ciência. Porque quando você pesquisa a matéria, então a pesquisa volta para o pesquisador. Aqui não. Aqui a pesquisa volta para o objeto de estudo, que são os espíritos. Porque o telefone, ele não vai tocar daqui para lá. Os espíritos não vão atender os nossos anseios. Nós é que temos que chegar até eles, para que eles possam trazer as informações. É o contrário. Vai. Não lhes compete descer até nós. Nós é que devemos subir até eles. Olha o que Kardec está falando dos espíritos. Não lhes compete descer até nós. Nós é que devemos subir até eles. Conduzi-los pelo estudo e pela observação. Os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos, para os quais multiplicam as fontes de luz. Os que os afasta não é a dúvida originada da ignorância, mas a fatuidade desses pretensos observadores, que nada observam, que aspiram a pô-los em xeque e a manobrá-los como marionetes. É, sobretudo, o sentimento de hostilidade e de descrédito que trazem sentimentos que estão na mente, quando não nas palavras, malgrado os protestos em contrário. Para estes, nada fazem os espíritos, muito pouco se importando com o que possam dizer ou pensar, porque chegará a sua vez. Eis porque dissemos não ser a fé necessária, mas a boa fé. Então os espíritos, eles são outro objeto de estudo. É como você disse no início, nós temos que adequar a nossa metodologia. Não pode ser metodologia científica nas pesquisas com os espíritos. Porque nós é que temos que chegar até eles, e não o contrário. E eles valorizam os observadores. Então, porque os espíritos, eles são inteligentes. Nós somos espíritos.
Então nós temos que respeitar os espíritos quando estivermos fazendo interlocução com eles. Porque eles não vão fazer o que queremos. Eles têm livre-arbítrio, né? Então Kardec aqui nos dá uma aula, mas uma aula magistral do contato que temos que ter enquanto estudiosos de espiritismo com os espíritos. Porque nós não somos melhores que eles. Nós somos como eles, espíritos. Só que, claro, estamos encarnados. Tudo bem? Uhum. Ora, perguntamos se os nossos sábios adversários estarão sempre nessas condições. Querem os fenômenos às suas ordens, mas os espíritos não lhes obedecem o comando. Está vendo? Os espíritos não lhes obedecem o comando. Isso diante daquela postura que muitos às vezes têm, que quer que aconteça um fenômeno para atender assim, o seu desejo. Então me faz aparecer um espírito aqui. Então, né? Faz acontecer esse fenômeno aqui agora. Justamente. Então, diante essa situação é uma situação arrogante. Claro. Então, diante dos espíritos não vão atender aos arrogantes. Daí a expressão, o telefone não toca daqui para lá. O telefone toca de lá para cá. Então, o que Kardec fala aqui? Que eles gostam dos observadores, né? Quando o espírito percebe que é um trabalho sério, que ele está sendo respeitado, não há dúvidas, ele colabora, ele participa. Assim somos nós. Se vier alguém com arrogância nos fazer uma entrevista, colocar a faca no peito, né? Nós não vamos dar crédito, não. Não é verdade? É. Ora, perguntamos se os nossos sábios adversários estarão sempre nessas condições. Querem os fenômenos às suas ordens, mas os espíritos não lhes obedecem o comando. Destes é necessário esperar a boa vontade. Não basta dizer, mostrai-me tal fato e acreditarei. É preciso ter vontade e perseverança. Deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem querer forçá-los ou dirigi-los. Aquilo que desejardes será precisamente o que não havereis de obter, mas outros se apresentarão e aquilo que desejais virá provavelmente no momento em que menos esperais. Daí, gente, o trabalho de pesquisador. Daí o trabalho de busca das fontes. Né? Então, é um trabalho, como diz Kardec, de muita perseverança. Não é fácil. Né? É complicado. Aos olhos do observador, atento e assíduo, surge uma multidão de fenômenos que se corroboram reciprocamente. Aos olhos do observador, atento e assíduo. Mas aquele que imagina ser suficiente girar a manivela para movimentar a máquina, engana-se redondamente. Quem faz o naturalista que deseja estudar os costumes de um animal, ordena-lhe fazer tal ou qual coisa para se dar ao prazer de observar à vontade e de acordo com a sua conveniência? Não, pois sabe perfeitamente que não será obedecido. Em vez disso, espreita as manifestações espontâneas de seu instinto, espera-as e as surpreende de passagem,
O simples bom senso nos mostra que, com mais forte razão, que assim deve acontecer com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes do que dos animais. Que maravilha, hein, Tonho? É isso aí, né? Que beleza. Então, chegamos ao fim. Chegamos. E as conclusões desse estudo de hoje? Entendendo que, ao utilizar a metodologia com os espíritos, nós temos que atingir ao interesse deles. Porque o espírito, uma vez interessado, quando ele perceber que há um observador atento e firme, aí ele vai trazer as respostas das quais queremos. Quer dizer que o observador influencia no objeto observado. Não tem dúvida. Da mesma maneira como na área que eu atuo, que é a história oral. Nem sempre na primeira entrevista nós conseguimos extrair aquilo que queremos. Então é preciso um envolvimento com o entrevistado, é preciso uma certa empatia, né? Um contato, de certa forma, até mesmo um carinho. Com os espíritos é preciso muito respeito, porque os espíritos estão atentos. E é fácil eles reconhecer isso em nós, né? É fácil eles perceberem a nossa postura, a nossa verdadeira intenção, né? Eles têm acesso aos nossos pensamentos, que é um veículo de comunicação. Mas é isso aí, foi mais um estudo muito proveitoso desse texto da Revista Espírita, né? De 1859. Nós começamos no primeiro volume, estamos assim selecionando, né? Os assuntos, logicamente, claro, que nos interessam, porque há uma diversidade muito grande aí de temas, de assuntos, e são 12 volumes. Então nós vamos escolhendo de acordo com o nosso interesse, com a nossa atividade no movimento espírita, né? Não tem dúvida. E que nós estamos buscando. Mas há assuntos dos mais variados possíveis. Enfim, então vamos encerrando, né? Vamos lá. E da minha parte, eu fiquei satisfeito e coloco aí à sua disposição as palavras finais e para você fazer o encerramento. É mandar um abraço para quem está nos ouvindo, especialmente hoje um abraço aos companheiros que nos prestigiaram no 15º Congresso Estadual de Espiritismo, que foi realizado aqui em Franca, onde mais de 1000 congressistas participaram, e que foi um evento muito significativo para o movimento espírita. Então nós agradecemos aí os companheiros, e também na internet, no YouTube, tem vários vídeos do congresso à disposição para os interessados. É só digitar 15º Congresso Estadual de Espiritismo, Franca, né? Isso. E vão encontrar lá. Tem muita coisa boa. As principais palestras, né? E, então, faz o encerramento para nós. Então nós vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores da espiritualidade, e agradecermos imensamente, principalmente a Allan Kardec, esse espírito que tanto admiramos e que tanto amamos. Muito obrigado, Kardec, por nos deixar esses tesouros, essas páginas maravilhosas que têm servido aos nossos corações, e que possamos utilizar esses conhecimentos na busca da nossa evolução, da nossa reforma, da nossa transformação moral. Muito obrigado. Que assim seja.